Obrigado, Jesus, por o nome do Senhor Jesus. Eu creio, Pai, que nós vamos conseguir receber nossa vitória dessa tarde, meu Deus. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, a ressurreição. Glória a Deus. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, e pelo qual também sois salvos. Se o retiverdes tal como vou tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiros todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Deus é fiel. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolos, pois que persegui a igreja de Deus. Ainda agora eu estava aqui lendo esse capítulo 15, mas o pastor ligou, eu já tinha cantado o sino, já estava introduzindo já no capítulo 15, a gente teve que dar uma paradinha, mas nós estamos aqui agora no capítulo 15, versículo 10, a minha continuação aqui. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que porque está comigo. Então, ou seja, eu, ou seja, eles, assim pregamos e assim haver escrito. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizeis alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual também, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Glória a Deus. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Glória a Deus. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também mesmo o Filho se sujeitará,
aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como um homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, porque tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Glória a Deus. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, ou mais o simples grão, como de trigo, ou de outra semente. Perdoa os pecados, as palavras às vezes precipitadas, Senhor. Mas Deus dá-lhe o corpo, como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Obrigado, Jesus. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere de glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Glória a Deus. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. Glória a Deus. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque isto que é corruptível se reviste de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se reviste de mortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Capítulo 15, versículo 54. Para a glória de Deus. E quando isto que é corruptível, aleluia, glória a Deus, se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Por esse dia eu tive um sonho com arrebatamento. Foi um mistério profundo. E eu não vou falar dos sonhos anteriores, eu vou falar do atual, né? Eu sonhei que de manhã eu olhei para o céu. Eu vou falar desde o início, né? Que eu sonhei que eu estava num morro, no alto, e eu via quando descia aquela bola de fogo, aquele meteoro grande, e ele era muito grande, ele passou por 5 camadas de nuvem descendo. Eu contei 1, 2,
depois. Quando chegou na quinta camada que passou, ele bateu na terra. E eu fiquei daquele morro olhando para aquela... Era como se passasse 5 bairros lá, 5 bairros depois. E eu olhando para aquilo assim, fiquei parado por mais ou menos 1 minuto, depois que a bola de fogo caiu na terra. Aí começou um terremoto terrível. E a bola de fogo, quando bateu na terra, começou o terremoto, tudo virava pó. Eu creio que foi em circunferência o terremoto, mas como eu estava de frente, eu via todos os prédios, todas as casas, tudo virando pó, aquela poeira subindo e vindo até que chegou perto de onde eu estava, lá embaixo, tinha um condomínio de prédio. Eles inclinaram, e isso, a bola caiu na parte da tarde. Quando foi à noite, eu via quando colocaram aqueles lençol em cima daqueles prédios, e eu via aquelas pessoas circulando de um lado para o outro, e eu até pensei, como é que aquelas pessoas estão ali em cima com esse prédio para cair? Então, várias especulações, né, que eu pensei, poderia ser que lá embaixo não tivesse um buraco, alguma coisa. Eu sei que foi à tarde a bola de fogo, à noite eu vi as pessoas dormindo em cima dos prédios, e de manhã eu olhei para o céu e eu vi quando uns relâmpagos da cor de sangue passaram, um relâmpago vermelho, carmesim, como chama, né? Aquele relâmpago passou de um lado para o outro, vermelho como veia de sangue. E de repente começou um coral cantado, o céu inteiro cantando aquele coral. Era como se fosse as vozes daquelas irmãs em igreja grande, quando tem festividade. Todos, o céu inteiro cantando aquela música. Aí eu botei as 2 mãos na cabeça, aí falei, Jesus voltou. E isso que nós estamos lendo aqui, essa palavra gloriosa, né? Versículo 54, eu vou ler de novo. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Glória a Deus. Diz a Bíblia que num piscar de olhos, o Espírito Santo vai transformar esse corpo em glória, corpo glorioso, incorruptível e imortal. E é o que a igreja está esperando, né? Muitas das vezes, muitos que já dormiram, né, vão ser os primeiros a ressuscitar, como nós lemos aqui nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Glória a Deus, aleluia. E nós vamos ver, né, a glória de Deus, né? Vamos ali estar com Jesus, ver aquela cidade maravilhosa, toda de ouro, adornada de pedras preciosas de todos os tipos. Diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 23, capítulo 21, diz a Bíblia no capítulo 21 de Apocalipse que a fábrica do muro, da onde estão sendo feitos os adornos para as mansões dos cristãos que vão ser arrebatados, é de jaspe, né? Capítulo 21 de Apocalipse diz: o novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será, glória a Deus, o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, e nós estaremos num corpo incorruptível, glória a Deus, aleluia. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Diz
a Bíblia no mesmo capítulo 21, versículo 18: e a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de pedra preciosa, de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia e o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio e o décimo crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. Amém? Glória a Deus. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela, glória a Deus, aleluia, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos na vida do Cordeiro. O nosso Deus, o Cordeiro Santo, tem um livro, e só os que estão escritos no livro dele é que vão entrar pelas portas do céu. Nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 20 que vai haver um juízo final, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 11: o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que eu vi o juízo final. Capítulo 20, versículo 11 em diante de Apocalipse. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11 em diante. Deus tem preparado uma terra maravilhosa para aqueles que renunciam, né? Para aqueles que vivem de acordo com as ordens de Jesus, a palavra de Jesus. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus tem um livro, né? Nós lemos aqui. Além de todos os livros que vão aparecer sobre o julgamento, eu acabei de descobrir que Jesus também tem um livro. Então, nos preparemos, né, aqui na terra com o nosso azeite. Porque diz a Bíblia que 10 virgens tinham azeite com elas. Eram virgens sábias. 5 virgens eram loucas e 5 virgens eram sábias. E as 5 virgens, glória a Deus, aleluia, as 5 virgens, né, tinham azeite, eram sábias, né? Buscavam a Deus, estavam andando de acordo com a palavra, estavam em dia com a vida espiritual. Mas a outra 5 virgens eram 5 virgens loucas, né? E elas não tinham azeite, né? Elas não estavam buscando a Deus, não tinham um compromisso com Deus, vivia assim como se estivesse achando que não ia acontecer o arrebatamento, né? E na hora que o noivo foi anunciado,
As virgens loucas que não tinham azeite foi nas virgens sábias que tinham azeite para pedir o azeite delas. E nós estamos vivendo esses dias de guardar nosso azeite, né? Aí elas foram, olha, me dá do azeite aí, porque eu estou sem azeite, senão não vou conseguir chegar até lá na nossa lamparina, não vou acender para a gente chegar até o noivo. Ela falou assim, olha, se eu der do meu azeite para vocês, vai ficar vocês com a lamparina apagada e eu também, e nós também. Eram 5 com a lamparina apagada e as 5 com a lamparina acesa. Então as da lamparina apagada foram comprar o azeite onde vendia, enquanto as virgens sábias estavam com seus azeites e foram ao encontro do noivo. Elas entraram, a porta foi fechada e chegaram as virgens loucas batendo na porta, querendo entrar, abre a porta, e aquela voz lá de dentro do Senhor falou, eu não vos conheço. Então aqui na terra, como nós lemos aqui em Apocalipse, Jesus tem um livro, né? Se Jesus tem um livro, ele sabe todas as pessoas que estão naquele livro ali. E que nós, em nome do Senhor Jesus, venhamos despertar para que o Senhor venha colocar nosso nome no livro dele, né? Se humilha hoje, pede perdão hoje, pede misericórdia hoje, porque Jesus, ele quando esteve na terra, ele deixou bem claro, misericórdia quero, e não sacrifício. E ele é misericordioso. Você pede misericórdia hoje por você, pela tua família, começa a buscar Deus, que ainda dá tempo, amém? Deus te abençoe, lindo dia para todos nós, linda madrugada, linda tarde, linda manhã, porque Deus é fiel para nos garantir, e há poder no sangue de Jesus, e a vitória é minha, a vitória é nossa, a vitória é sua, pelo sangue de Jesus, amém? Deus abençoe.